Voltamos com o terceiro passo. Volte para a página 71. E nós vamos falar o terceiro passo. O terceiro passo é esse que vamos falar agora. Nós vamos falar juntos, em voz de coro, no livro. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. No terceiro passo, grife o termo decidimos entregar, grife vontade e vida e grife como o concebíamos. Decidimos entregar vontade e vida e como o concebíamos. Guardou isso? Joia. Vamos para o texto embaixo, Romanos 12:1. Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Achou aí? Tá com o livro aberto? Joia. Paulo trabalha essa ideia do terceiro passo com a gente com o sentido de oferecimento voluntário. Não se podia dar um sacrifício naquela época, trazer um sacrifício perante Deus, se esse sacrifício não fosse voluntário. E sacrifício implicava em trazer um animal com a vontade completamente rendida diante de uma divindade, cortar o pescoço dele, derramar o sangue, cortar as partes e botar fogo. Isso era um sacrifício. Então era muito natural que a vontade do animal levado em sacrifício diante do altar fosse completamente desconsiderada. O terceiro passo nos convida a pensar nisso, a pensar que a solução de Deus para a minha vida só vai acontecer, só vai operar se eu comparecer diante dele como um sacrifício comparecia. Enquanto o sacrifício ainda estava vivo, ele ainda não teria vontade. Ele estava lá para cumprir um propósito, um projeto. Ele não estava lá para fazer a vontade dele. Ele estava lá para fazer a vontade da divindade. Então, uma das facetas do princípio da dependência é essa faceta da entrega total. É essa faceta do abrir mão de si, a faceta do sacrifício, a faceta do desistir de mim. Volte então para o terceiro passo e veja aí as três partes que nós resolvemos grifar. A primeira parte que nós resolvemos grifar é decidimos entregar. É preciso resolver que a entrega é uma decisão. Decidimos entregar implica em que a nossa entrega não tem a ver com as nossas sensações. Tem a ver com a decisão. Não importa como eu esteja sentindo. Se eu decidir entregar, a entrega vai estar feita. Nessa questão da decisão, da decisão de entregar, o David trabalha essa ideia no texto, nos contando uma ilustração dele. A ilustração você vai ler no livro, claro, no seu estudo, em que o David conta pra gente de um equilibrista que vai armar um cabo de aço atravessando as cataratas. E
quando esse equilibrista consegue atravessar o cabo, toda a multidão aplaude, impressionada, e o seu empresário, muito empolgado, cobra do povo ainda mais empolgação, envolvimento, porque o seu empresário está interessado nele, nos resultados. Então aquele equilibrista vai um pouco mais além e ele consegue atravessar o mesmo cabo de aço empurrando um carrinho de mão. E o povo vai à loucura. Finalmente o equilibrista atravessa o carrinho de mão, o mesmo cabo de aço, com um carrinho de mão e com um saco de areia de 70 quilos dentro do carrinho de mão, para então fazer um desafio para a multidão. O equilibrista grita para a multidão e diz: vocês viram que eu pude carregar um saco de areia de 70 quilos. Eu desafio vocês a alguém que tenha menos de 70 quilos entrarem no carrinho de mão e atravessar comigo. Então, o empresário daquele equilibrista toma o microfone e desafia a multidão que estava em silêncio geral, aquele silêncio frio, medroso. Ele desafia empolgadamente a multidão. Quem terá coragem? Quem se levantará? Quem vai ter coragem de atravessar? Confiem no homem, vocês viram, ele tem coragem. Então o equilibrista, percebendo que ninguém topava, voltou-se para o empresário e disse para ele: você tem menos de 70 quilos. Vamos você. Então, o empresário colocou o microfone lá, sobre a mesa, passou no meio da multidão e foi embora. Sabe por que o empresário foi embora? Porque ele não podia ser o empresário daquele homem se ele não acreditava naquele homem. E ele não podia dizer que acreditava naquele homem sem entrar no carrinho. Qual é a ideia? A ideia é que por trás da nossa decisão de acreditar, sempre tem risco. Sempre tem. Ninguém pode dizer que acredita, que confia, mas não se arriscar. Não existe isso. Quem confia, se arrisca. É normal. Eu confio que o equilibrista é bom, eu acredito nele. Você não confia enquanto não entrar no carrinho, sentar lá e deixar ele atravessar com você. Deus nos convida a parar de conversar fiado. Parar de inventar lorota. Eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Mas na hora de se arriscar, a gente não se arrisca. Se não se arrisca, então não tem fé. Fé é se arriscar. Fé é correr o risco. O risco de ser taxado de otário. O risco de ser taxado de incrédulo, de ser taxado de medroso. O risco de não ver a ação como eu gostaria de ver e acabar perdido. Não dá para você exercer fé e não correr risco. Tem risco. E quem decide confiar, decidimos entregar. Quem decide entregar, ele aceita o risco. E aceita na boa. Porque ele confia em Deus. Ele não confia na solução que ele apresentou para Deus. A entrega implica em que eu fui a Deus, entreguei o meu problema e eu não dei caminho para Deus. A maioria de nós
quando nos aproximamos de Deus e entregamos o nosso problema, a gente espera que Deus resolva o nosso problema do nosso jeito. A gente entrega o nosso problema junto com uma receitinha de como fazer. E nos primeiros passos, quando a gente percebe que Deus não está indo na direção que a gente esperava que Ele fosse, nós normalmente ficamos magoados e desistimos de confiar, porque na verdade a gente não tinha fé. A gente não entregou de verdade. A gente só confia em Deus se Deus estiver fazendo do jeito da gente. Entregar implica em, não importa como Ele vai fazer, eu vou deixar Ele fazer. Eu vou deixar na mão dele. Entregar implica isso. Aliás, muita gente diz que tem fé, mas quando a gente vai estudar de perto a fé dessa pessoa, a gente acaba descobrindo que a fé dela, na verdade, é obsessão. A obsessão é aquela sensação que dá na gente com relação a algo que a gente quer e a gente não consegue abrir mão do que quer. A gente fica o tempo todo grudado na ideia de que eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e eu não abro mão disso que eu estou querendo. Me causa muita dor pensar no assunto, então eu não abro mão. Na fé e na obsessão, você quer o objeto. Na fé e na obsessão, você pede a ajuda de Deus. A diferença é que na fé, você deixa por conta de Deus. Deus resolve o que Ele vai fazer. Na obsessão, você manipula Deus e você usa Deus para fazer o que você quer. Deus é só uma ferramenta na sua mão quando você está sendo obsessivo. Quando você tem fé, você é uma ferramenta na mão de Deus. É diferente. O segundo termo que eu pedi para você grifar depois de decidirmos entregar é o termo vontade e vida. Por que vontade e vida é importante? Para você notar que o terceiro passo nos convida a entregar a vontade primeiro, a vida depois. Porque tem muita gente que entregou a vontade, mas não entregou a vida. Muitos de nós, em dados momentos, entregamos a vida, mas não entregamos a vontade. E entregar a vida e não entregar a vontade implica em não entregar nada. Olha só, eu te dei meu carro, o meu carro é seu. Mas eu decido quando você vai dirigir, eu decido para onde você vai com o meu carro, eu decido quanto de combustível você vai colocar, eu decido quando você vai fazer revisão, eu decido tudo sobre ele, mas o carro é seu. Conversa, você não entregou nada. Quem não entrega a vontade, não entrega nada. Nada. Quando o terceiro passo nos convida a entregar a vontade, ele está nos convidando a entregar o que eu pretendo com a minha vida, o que eu pretendo com o meu dinheiro, o que eu pretendo com o meu futuro. Tudo é dele e para ele e por ele. Entregar a vontade primeiro indica que o que eu quero, eu não quero mais. O que eu quero é querer o que o Senhor quer. É isso que eu quero. Então não importa o que o Senhor quer, eu quero também. Eu quero o que o Senhor quer. Isso é entregar a vontade. E aí, quando eu entrego a vontade, entregar a vida é mais fácil. Decidimos entregar a nossa vontade e a nossa vida. Entregar a vida implica em eu não consigo trocar a lâmpada. Senhor, eu te entrego a minha impotência, a minha incapacidade, eu te entrego a minha vida. Se for para trocar a lâmpada, eu dou um jeito de trocar a lâmpada. Se for para sobreviver no escuro, o Senhor me dá a força para sobreviver no escuro. O que for para fazer, o Senhor faz. Porque eu não me importo. Para mim, o que o Senhor quiser fazer, tá bom. Isso é entregar a vontade em primeiro lugar e a vida em segundo. A terceira palavra que eu
pedir para você decorar depois de decidimos entregar vontade e a vida foi como o concebíamos. A ideia por trás da palavra como o concebíamos está no fato de que como você vê Deus faz toda a diferença em como você vai lidar com a entrega. Então, se Deus para mim é um sarcástico, um sádico, um garoto com um martelo brincando com a sua fazenda de formigas, como já disseram, se você concebe Deus assim, se o seu jeito de ver Deus é assim, então vai ser muito difícil você fazer a entrega. Até porque, como você vai entregar a sua vida na mão de alguém que você acredita que é mau? Então, sua concepção de Deus conta ponto. E eu quero que você vire o seu livro para a página 74, aonde o David trabalha algumas ocorrências na nossa vida que pode ter modificado de forma negativa a nossa imagem de Deus. E aí eu preciso, no caminhar da carruagem, na medida em que eu faço a minha entrega, eu preciso ir modificando a minha imagem de Deus de forma proposital. Propositadamente, eu preciso me preparar para decidir olhar para Deus diferente do quanto minha alma o vê. Porque minha alma, com heranças doentias, vê Deus como se ele fosse um ser doente, um ser malvado, maligno, sarcástico, irresponsável, inconsequente, que faz mal para mim. E na verdade Deus é bom, a minha alma é que é má. Eu gosto de pensar nisso com a ideia de nossas feridas emocionais nos dão óculos emocionais. Então imagine uma pessoa que está com óculos vermelho, com as lentes vermelhas, e ela olha para contemplar uma parede branca. A parede branca, obviamente, continua branca, mas aos olhos dela, a parede branca vai parecer vermelha. Mas a parede nunca deixou de ser branca, ela é que está vendo vermelho. Então, nosso óculo emocional vai fazer a gente ver Deus malvado, quando na verdade Deus é bom. Então, aí na página 74, lá embaixo, no finalzinho da página, circule o número 1, que é a primeira possibilidade de padrões emocionais doentios que afetam a imagem de Deus, e grife: ter feito identificação de Deus com pais abusivos, severos, autoritários, dominadores, controladores e imprevisíveis. Grife isso. O David está dizendo é que alguns de nós tivemos pais abusivos, e abusivos não significa apenas pais que abusaram sexualmente. O abuso pode ser ativo e passivo, e o abuso é quando nossos pais usam os poderes que eles têm para nos fazer mal, para tirar de nós, em vez de para nos abençoar e nos consolar. Abuso significa mau uso, e claro, pode ter abuso sexual, pode ter abuso físico, pode ter abuso emocional. Pais abusivos vai fazer a gente olhar para Deus como um ser abusivo. Pais severos vai fazer a gente olhar para Deus como um pai severo. Pais autoritários, mesma coisa. Pais dominadores, pais controladores, pais imprevisíveis. Imprevisível é aquele pai que você não consegue prever. Um dia ele chega de bom humor, no outro dia ele chega de mau humor. Num dia você comete um erro e ele te espanca. No outro dia você comete o mesmo erro e ele te trata bem e te dá um dinheiro para tomar sorvete. Então você nunca sabe como é que esse pai vai reagir, e aí ele se torna imprevisível para você. Isso produz insegurança. Você acaba vendo o seu Deus como um Deus imprevisível e inseguro.
Ah, na página 75, circule aí o número 2 e grife: possivelmente tivemos experiências negativas com a igreja. Muitas vezes, pessoas que viveram momentos disfuncionais, com experiências negativas com a igreja, acaba transferindo a sua experiência negativa com a igreja para Deus e ficando de mal com Deus, concebendo Deus de uma forma errada, concebendo Deus a partir do seu sacerdote, a partir do líder daquela igreja que agiu de uma determinada forma, a pessoa acaba vendo Deus daquele jeito e acaba vendo Deus mal. Ainda na página 75, circule o número 3 e grife: podemos sentir que Deus falhou conosco. Muitos de nós fizemos escolhas no passado, ou nossos pais fizeram escolhas no passado, ou nossos cônjuges, ou gente dos quais dependíamos, fizeram escolhas e por causa dessas escolhas o mal veio sobre nós. E como o mal veio sobre nós, muitas vezes nós ficamos com a sensação de que a culpa é de Deus. E aí ficamos magoadinhos com Deus, ficamos de carinha feia com Deus, ficamos revoltados com Deus, quando na verdade o ponto onde nós estamos é resultado direto de nossas escolhas. É natural. Nós fizemos escolhas, as escolhas nos trouxeram aqui onde estamos. Quero recomendar para você que tem problema com isso, o meu kit de DVDs com o tema Compreendendo o Sofrimento Humano. Naquele kit de DVDs, eu trabalho a ideia do sofrimento humano. Uma das coisas que eu percebo no meio evangélico é que os evangélicos não têm uma filosofia para o sofrimento. Os evangélicos preferem se enganar e acreditar que o sofrimento nunca virá. Que se eu for fiel, se eu andar direito com Deus, nunca vai ter sofrimento. E aí, quando o sofrimento vem, em tendência natural, os evangélicos perguntam a Deus onde foi que ele errou, por que o sofrimento veio. Então eu recomendo para você aquele kit de DVDs para você entender de onde vem o sofrimento. Mas aqui, nesse livro, a ideia é que muitos de nós, por causa de sofrimento, por causa de coisas que deram errado nas nossas vidas, nós colocamos a culpa em Deus. E aí nos recusamos a aceitar o cuidado dele, a bênção dele, que é pior. Então, você precisa de Deus. Resolva suas pendências com ele. Não deixa sua alma dizer que ele falhou com você, não. Quarta forma errada de conceber Deus, circule aí o número 4 e grife: possivelmente temos raiva porque Deus não nos restaurou instantaneamente de nossas feridas ou vícios. Alguns de nós queríamos respostas rápidas e não entendemos que, número 1, o tempo faz parte da definição de fé. Nossa fé implica em passar pelo teste do tempo. É preciso passar um tempo desde o momento em que eu creio até o momento em que a minha bênção chega. Isso é uma coisa importante a entender. Uma segunda coisa importante a entender é que muitas vezes o mal que eu construí precisa de tempo para ser desconstruído. O padrão doentio que eu construí precisa de tempo para ser desconstruído. Então, eu tenho que saber esperar. Eu não posso ficar com raiva de Deus, magoado com Deus, só porque ele não fez as coisas do meu jeito. Com isso, eu concluo o terceiro passo. O terceiro passo, decidimos entregar nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Eu quero dar para você um tempo para você compartilhar o terceiro passo, tá bom? Depois eu volto para fechar o princípio da dependência dentro dos 3 primeiros passos, tá joia? E te liberar para os exercícios
que você vai fazer os exercícios dos 3 primeiros passos, tá bem? Então, volte para o seu trio, pode ser o mesmo trio ou você pode fazer um trio novo, tá bem? Opção sua. Volte para o seu trio e no seu trio você vai comentar qual a melhor coisa e qual a pior coisa de viver o terceiro passo na sua visão. Qual a melhor coisa e qual a pior coisa de viver o terceiro passo na sua visão. Você vai compartilhar isso no trio e depois você vai fechar orando uns pelos outros de novo, cada um orando pela pessoa da sua direita, como a gente fez nas vezes anteriores. Minha sugestão então é que agora você coloque o vídeo na pausa para que quando a gente voltar esteja no mesmo ponto e você possa voltar a trabalhar com a gente. Então, você pode colocar na pausa agora. Voltamos então, agora para fechar. E para fechar eu quero te falar que o princípio da dependência implica esses 3 primeiros passos, que nós vamos falar os 3 juntos agora e de cor, tá bom? Eu vou te ajudar antes. Você divide os 3 primeiros passos, cada passo em 3 pedaços. Admitimos que éramos impotentes perante o dano causado por nossa separação de Deus e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Sempre 3 pedaços, se grava mais fácil, tá joia? Então, eu conto até 3 e a gente fala os 3 passos de uma vez, tá joia? 1, 2, 3. Admitimos que éramos impotentes perante o dano causado por nossa separação de Deus e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Você precisa decorar esses 3 passos. Eu quero que você decore os 12. Mas se você não conseguir decorar os 12, esses 3 já está de bom tamanho. Sabe? A gente já vai conseguir ir longe. O que você precisa entender é que o princípio da dependência, ele nos arranca da crise. Por quê? Não importa qual a sua crise, não importa qual o problema que você está vivendo a crise. Se você consegue admitir que não resolve o problema, se você consegue confiar em Deus e entregar para Ele, se você consegue entregar a vontade e a vida confiando que está por conta dele, não importa como ele vai resolver, deixa ele resolver do jeito dele, você não tem mais problema. Mesmo que o problema não tenha sido resolvido, mesmo que a sua oração não foi respondida ainda, mas aqui dentro você vai estar em paz, porque você já sabe que é impotente mesmo, porque você confia em Deus, porque você já entregou para Ele, está na mão dele, não está na sua, você relaxa e fica bem. Por isso, os 3 primeiros passos são os passos que tiram você da crise. Por isso a gente chama esses 3 passos de princípio da dependência. Eu quero desafiar você a depender de Deus em cada momento, a decorar esses primeiros passos e colocar isso em prática na sua vida. No trabalho, teve um problema no trabalho? Deus está no controle. Eu sou impotente, mas Deus é todo-poderoso e eu vou entregar na mão dele e deixar por conta dele. Teve um problema no casamento? Faz a mesma coisa. Teve problema com os filhos? A mesma coisa. Problema na igreja? A mesma coisa. Na medida em que você pratica o princípio da dependência e você começa a depender de Deus, você começa a descobrir que seu coração passa a ter paz. Você começa a descobrir que você não tem mais que carregar peso. Você está, portanto, desafiado a tomar postura diante de Deus, se levantar poderosamente e buscar a face do Altíssimo.
Eu vou fechar agora orando por você, abençoando você, e aí vocês ficam com um tempo para fazer a finalização do líder, para o líder de vocês dar os avisos, os direcionamentos, tudo que precisar dar, tá bem? E aí, depois desse treinamento, as reuniões que vocês terão na igreja local, no horário da semana, vai ser para compartilhar só os exercícios. Vocês não vão trabalhar mais os 3 primeiros passos. Vocês vão trabalhar um exercício do primeiro passo, um exercício do segundo passo e um exercício do terceiro passo. E pronto. E aí a gente já parte para o próximo princípio no próximo treinamento. Tá joia assim? Então, estende a sua mão aí, deixa eu te abençoar. Lembra que não acaba com a bênção, o líder ainda tem a palavra dele depois da minha oração. Tá joia? Yahvé, Deus de Abraão, eu abençoo teus filhos. Eu oro por eles para que o princípio da dependência, essa capacidade de admitir que não dá conta, confiar em um poder superior e entregar para esse poder superior, eu oro para que esse princípio da dependência seja implantado com força na vida do teu filho e da tua filha. Minha oração é que o Senhor tome as rédeas e faça as coisas andarem para a glória do teu santo nome. Que o Senhor tome as rédeas e empurre teus filhos para o centro da tua vontade, para confiar em ti, para confiar na tua palavra. Eu libero sobre eles, Senhor, em nome de Jesus, prosperidade, saúde, riqueza, contentamento, alegria, comunicação saudável, relacionamento saudável, que tudo que eles colocarem as mãos seja bem sucedido. Em nome de Jesus. Amém.